Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Já comecei sem voz já, né? Também com esse louvor. Muito bom. E preguei ontem no culto de sábado, preguei hoje no culto das 17. E eu repito a mesma coisa, que a atmosfera da nossa igreja era sempre a mesma. Porque nós temos ministros, nós temos músicos sérios, né? Pessoas que têm entregado seu coração a Deus, têm derramado a sua vida diante do Senhor. Não são pessoas que vivem apenas de palco, que fazem uma música bonita, mas eles entregam o coração deles para Deus. Por isso que quando nós louvamos ao Senhor, nós podemos louvar sem ruídos, sem nada que possa ter nenhuma interferência. Porque assim como todos os pastores aqui, mas também toda a equipe que canta, os ministros da nossa igreja, nós temos nos dedicado ao Senhor e buscado a presença dEle. E esse é o ano de santidade e do avivamento, né? E eu tenho pedido a Deus, o pastor Gilson falou, né? E eu também estou falando a mesma coisa, falei com a minha esposa, falei com o pastor Ronaldo, principalmente, meu discipulador, tenho falado para ele, falo, pastor Ronaldo, não dá mais, tem coisa que é inadmissível, como que eu como cristão, como que nós como uma igreja temos andado aquém dos planos de Deus para a nossa vida, nós temos andado longe, buscando um avivamento que parece cada vez tão longe, mas eu falei, esse é o ano que eu vou me entregar à santidade total, é o ano de santidade, busca a Deus, e o avivamento vai ser uma consequência dessa santidade, mas a santidade não é apenas esse ano, não é só nesse ano, isso não é uma coisa, qual vai ser a meta do ano, santidade, não, isso é o começo, é uma semente, para que nós possamos viver uma vida de santidade, como eu disse, quando nós nos apresentarmos ao Senhor, nós podemos chegar como uma noiva sem mácula, uma noiva pura perante o Senhor, que não andou paquerando o pecado, não andou passeando pelo mundo, mas uma noiva totalmente dedicada a Ele. E é por isso que esse é o primeiro ano, não que nos outros anos nós não tenhamos buscado a santidade, mas esse é o ano em que nós vamos trabalhar muito firmemente essa questão, que é a questão da santidade. E no domingo passado, o pastor Ronaldo ele pregou sobre Romanos 8, né? Quem estava aqui domingo passado? Uma bênção, meu pai pregou, e ele me deu a difícil missão de continuar essa tarefa, de continuar a ministrar sobre o mesmo capítulo, sobre Romanos 8, só que a partir do versículo 9, né, do versículo 9 até o versículo 17, então você já pode abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 17, o pastor Ronaldo, ele pregou muito firmemente, né, sobre o contraste que há entre uma vida no Espírito Santo e uma vida na carne. Romanos 8, o livro de Romanos ele pode ser considerado como o evangelho do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele é uma doutrinação ali para aqueles judeus, aqueles cristãos que não vinham de um berço judeu. Então ele estava ensinando para eles desde o início, falando para eles e doutrinando a igreja de Romanos. E o capítulo 8, ele é o capítulo que ele fala sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é o diretor da igreja, ele é a pessoa mais importante nessa reunião, é a pessoa do Espírito Santo aqui no meio de nós, né? Então, por isso que não dava, e quando o pastor Ronaldo ele falou, não dá para chegar aqui e fazer um resumão e falar, olha, o Espírito Santo é isso, porque ele é o diretor da igreja, ele é quem conduz, ele é quem faz, ele é quem capacita, ele é quem chama. Então, há muita coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida e faz na nossa vida como igreja, e é por isso que nós temos que dedicar um tempo maior para estudarmos mais sobre o Espírito Santo. E outra, nós estamos no ano da santidade e do avivamento, então é a busca mais incessante, né, da presença do Senhor, da santidade. Vamos buscar intimidade com o Espírito Santo, buscar saber quem é o Espírito Santo, buscar conhecer o Espírito Santo, porque falar de experiência com Deus é fácil. Agora você viver a intimidade, você viver na presença do Senhor, isso já é mais complicado, isso já é difícil. Então, por isso que nós vamos dedicar um tempo maior sobre esse capítulo, que é um capítulo tão gostoso. E se você tiver a oportunidade de ler o capítulo inteiro e depois ler a sequência, você vai ser muito ministrado. Chega na sua casa, se ajoelha, ora, busca a presença do Senhor, fala, Espírito Santo, ministra o meu coração. Aí você lê esse capítulo, lê o capítulo inteiro, e aí você vai beber
muito, muito, muito sobre o Espírito Santo. Ontem eu ministrei essa palavra, né, aqui no culto de jovens, e foi um mover tremendo, foi muito poderoso, foi algo assim onde as pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados, a entregar a sua vida para o Senhor, e pessoas vinham, eu estava sentado ali, as pessoas já começavam a vir e falavam: eu não posso mais viver segundo a minha carne, eu quero viver segundo o Espírito Santo, segundo as obras do Espírito na minha vida. E foi muito gostoso mesmo, e eu sei que hoje não vai ser diferente. Eu sei que você que está aqui vai ser ministrado, vai ser tremendamente tocado e vai ser transformado pelas obras do Espírito Santo na sua vida. Então, o título dessa mensagem é A Obra do Espírito Santo na Vida do Crente. A obra do Espírito Santo na vida do crente. Abra lá então a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 17. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do seu corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Glória a Deus. Feche seus olhos. Apresente-se mais uma vez diante do Senhor. Já a presença do Senhor está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Ele já tem ministrado ao seu coração, já tem falado ao meu coração essa semana inteira. E o Espírito Santo tem falado comigo e tem me chamado para a presença dEle. Então fale com Ele também. Peça para que Ele gere transformação no seu coração. Peça para que Ele gere poder, gere vida no seu coração, vida na sua vida. Essa vida que às vezes não tem um propósito, mas se o Espírito Santo, Ele pode te dar vida e vida em abundância. Ele vai te transformar em filho. Talvez você tenha andado às margens dos avivamentos, tenha andado às margens do sonho de Deus para a sua vida, às margens do projeto de Deus para a sua vida, não consegue alcançar a santidade, não consegue mortificar a sua carne, mas essa noite é uma noite de compromisso, é uma noite de alinhamento perante o Senhor, é uma noite onde você vai decidir viver segundo as obras do Espírito Santo na sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, a presença do Senhor no meio de nós. Pai, visita-nos, Senhor, visita-nos, quebranta o nosso coração, abre os nossos olhos, ó Deus, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, Senhor, para que possamos entender as coisas que não tem como compreender, as coisas que são as coisas do Senhor, os mistérios do Senhor para as nossas vidas. Então, Deus, em nome de Jesus, fala com a sua igreja, fala comigo, ó Deus, ministra ao meu coração e ministra ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então,
como eu disse, o título da mensagem é A Obra do Espírito Santo na Vida do Crente, e esse é o ano de santidade, é o ano de avivamento na nossa igreja, é o ano onde nós iremos nos alinhar perante o Senhor, é o ano onde o Espírito Santo de Deus irá conduzir a sua igreja vitoriosa, prevalecendo sobre as trevas, prevalecendo sobre as tribulações, prevalecendo sobre o sistema mundano. Esse é o ano onde nós, como igreja do Senhor, iremos nos posicionar. As pessoas não irão reconhecer a nossa igreja, não a primeira igreja batista, mas a igreja de Deus em Campo Grande, a igreja cristã aqui em Campo Grande. Não vão olhar para a nossa igreja e falar, é aquela igreja antiga, é aquela igreja boa. Não, vão falar assim, é aquela igreja que é a igreja de verdade. É aquela igreja que quando você lê a Bíblia, é a mesma coisa de você estar vendo aquele povo lá. Você vê o povo totalmente derramado diante do Senhor, um povo humilde, um povo entregue na presença do Senhor. É a mesma coisa de você ver Jesus andando, é você ver a igreja de Deus em Campo Grande. Você vê aquele povo que se reúne lá na primeira igreja batista. É assim que nós seremos reconhecidos esse ano. Então, a primeira obra do Espírito Santo na vida do crente, tá? É que ele nos enche do Espírito. Primeira obra do Espírito Santo na vida do crente. Ele nos enche do Espírito. Nós somos cheios do Espírito Santo. O texto diz que nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Então aqui, do versículo 9 ao versículo 10. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, a primeira obra é que nós nos tornamos cheios do Espírito Santo. Nós vemos aqui que Paulo, ele aborda muito firmemente uma vida gerada pelo Espírito Santo. Ele aborda a vida de quem anda no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gera essa vida em nós. Eu assisti, e o que acontece? Eu assisti uma pregação durante essa semana, assisti muitas palavras, durante essa semana. E uma delas foi a do pastor Augusto Nicodemos, tá? Um pastor presbiteriano. O que acontece? O Espírito Santo de Deus, é Ele quem visita as nossas vidas. O fato de você estar aqui hoje, quer dizer que você foi trazido aqui pelo Espírito Santo. Você foi convidado pelo Espírito Santo para estar aqui. É o Espírito Santo quem gera em você o desejo de mudar. É o Espírito Santo quem gera em você, quem regenera a sua vida, quem transforma o seu pensamento. O Espírito Santo, como eu disse, ele é o diretor da igreja. Ele é quem cuida da igreja, ele é quem anda com a igreja. E é por isso que sempre que eu falo dos visitantes, talvez vocês já viram, eu conduzindo o culto aqui, aí eu falo assim, olha, você que é o nosso convidado, você que foi convidado pelo seu pai, você que foi convidado pelo seu amigo, você que foi convidado pelo seu vizinho, ou você que o próprio Espírito Santo convidou, não precisa ninguém te chamar, o Espírito Santo te convidou. É o Espírito Santo de Deus quem gera em você o convite. É Ele que te incomoda, é Ele que te traz para cá, para ouvir uma palavra que vai te incomodar, uma palavra que vai te tirar da sua zona de conforto, porque a zona de conforto é ficar lá em casa, sentado no sofá, com a TV ligada, assistindo nada, e olhando para a família e mexendo no celular. Esse é o conforto, mas o Espírito Santo de Deus, Ele te incomoda e fala, não, você vai crescer, você vai aprender mais, você vai buscar mais a minha presença, você vai ter mais intimidade comigo. Então, quem gera em nós o desejo de estar aqui é o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. E como o texto diz, todo crente é a habitação do Espírito. Então vocês que estão aqui na primeira igreja batista de Campo Grande, vocês são a habitação do Espírito Santo. E como eu disse, eu assisti uma palavra do pastor Augusto Nicodemos, eu vou até falar nele para vocês ficarem bravos com ele, e eu concordo com ele. É difícil, à luz desse texto, é difícil você acreditar na questão do batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda experiência de conversão, uma segunda experiência no cristianismo. Como eu disse, a própria vontade de você mudar, quem gera é o Espírito Santo. O desejo de você vencer o pecado é o Espírito Santo. Nós somos salvos mediante a fé e mediante as obras que o Espírito Santo vai gerando em nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele está habitando em nós e nós somos a habitação do Espírito e nós habitamos, como igreja, nós habitamos também no Espírito.
Nós somos um corpo ligado pelo Espírito. Aí você me fala o seguinte, é difícil você entender que uma pessoa ela pode se converter, ela pode ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, ela pode ter mudado de vida, ela pode ter decidido lutar contra o pecado, mas ela não tem o Espírito Santo. Não tem como você entender, não tem como você aceitar uma doutrina assim, porque quem gera mudança? O Espírito. Aí é como se a pessoa fosse salva, ela é santa, ela busca a santidade, ela busca o avivamento, mas ela ainda não recebeu o dom, não recebeu o presente, que é a segunda experiência, que é o batismo do Espírito Santo. E aí a pessoa vem na igreja, ela pode, se ela morrer hoje, ela vai para o céu, mesmo ter sido batizada sem ter sido batizada pelo Espírito Santo, porque ela já aceitou Jesus. Então como que isso pode? Não dá. Quem gera em nós a mudança, quem gera em nós a transformação de vida é o Espírito Santo. Se não tivéssemos o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Você estaria em qualquer outro lugar, você estaria vivendo a sua vida do jeito em que o mundo dita, das regras em que o mundo fala. Você estaria andando no pecado, afundado nos seus conceitos, sem o Espírito Santo. Então, por isso que todo crente, toda pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você que está aí sentado, mesmo que você não tenha vindo aqui na frente e não tenha tomado uma decisão pública, mas você que está aí, você que fez uma oração e falou: Jesus, toma conta da minha vida, eu entrego o meu caminho para o Senhor. Essa decisão quem gerou no seu coração foi o Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo, você se torna a habitação do Espírito Santo. É difícil você entender. É como se a pessoa, nessa linha de pensamento, é como se a pessoa estivesse andando na igreja, salva, e ela anda com as pessoas, ela gosta das pessoas, ela convive com as pessoas, ela é boazinha, mas em um determinado momento, pronto, entrou o Espírito Santo na vida dela, aí agora ela vai ter poder, agora ela vai sair falando em outras línguas, agora ela vai ter dom de visão, agora ela vai ter dom de profecia, agora a coisa começou a acontecer. Agora, depois de um certo tempo, você recebe esse presente. Não, todo crente é cheio do Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro, todo aquele que entrega a sua vida verdadeiramente para o Senhor, ele é cheio do Espírito. E aí eu tenho uma coisa que é pesada. Ontem eu peguei mais pesado um pouquinho, mas hoje eu vou pegar mais leve. Mas ela é pesada. Se você é crente, se você é convertido, se você que está aqui entregou a sua vida para o Senhor e você não tem o Espírito Santo, eu tenho uma triste notícia para você, mas você nunca se converteu. Você vive no engano. Você pode até ter pensado que você entregou, você está aí lutando contra o seu pecado, você está fazendo as coisas, mas se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não tem como ser chamado de cristão. Não tem como você ser chamado de crente. Você não é um convertido, você é um convencido. Você está aqui, está legal, está todo mundo, é a onda, é os amigos, é a célula. Você pode até ser um líder de célula, um supervisor, um ministro. Você pode até chegar a ser um pastor. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não é crente. Você não faz parte da família de Deus. Você não é habitação do Espírito. Então, todo crente tem que ser cheio do Espírito a partir do momento em que ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele regenera você. O Espírito Santo, ele transforma você. O Espírito Santo, ele vai te justificar. Até a sua oração, quem traduz, quem interpreta, é o Espírito Santo. Nós não sabemos nem como orar, nem como louvar ao Senhor direito, mas o Espírito Santo é quem vai e faz essa obra em nossas vidas. É o Espírito Santo quem aplica a obra de Cristo. O Espírito Santo inclina o seu coração para o Senhor. Quantos estão aqui, tinham um coração duro, um coração difícil, e olhava para a igreja e falava assim: ah não, aquele povo lá ficava só dando dinheiro para pastor, né? Vou lá nada, tenho mais coisas para fazer, eu vou viver a minha vida. Se não fosse o Espírito Santo inclinar o seu coração, você estaria andando até hoje no engano. Até hoje no engano. É o Espírito Santo. Por isso que eu digo, o Espírito Santo, ele é o diretor da igreja,
É Ele quem conduz toda a igreja. É Ele quem vai dando os passos da igreja. Quando o pastor Gilson falou, o tema desse ano, nossa missão esse ano é santidade e avivamento. Isso não veio da cabeça do pastor Gilson. Ele não ficou lá pensando, o que eu vou fazer para encher mais a igreja, ou para isso, ou para aquilo. Não, ele orou. Nós oramos, a equipe ministerial orou, e nós buscamos a Deus, e Deus falou, é hora de vocês se posicionarem, é hora de vocês, como igreja do Senhor, como minha noiva, se santificarem, se entregarem a mim, entreguem o seu caminho a mim, renunciem o pecado, renunciem o sistema mundano. É o Espírito Santo quem faz isso. É o Espírito Santo quem, ele não apenas nos dirige, mas é como o Yuri falou, o Espírito Santo ele não é apenas o dirigente da nossa vida, mas ele é o presidente da nossa vida. É Ele quem manda, é Ele quem toma as decisões. Quando nós nos entregamos verdadeiramente para o Senhor, Ele não apenas conduz, mas Ele manda. Ele fala, vai para aqui, vai para lá, vou abrir essa porta para você aqui, é essa vitória que você vai ter, é na sua família agora, vamos lá que eu vou resolver. E Ele vai resolvendo tudo. Por quê? Porque Ele é o presidente, Ele é o dono da nossa vida. Agora, não quer dizer que porque nós não cremos que há uma segunda bênção, que há o batismo em um outro momento, que nós não devemos buscar experiências com o Espírito, que nós não devemos buscar intimidade com o Espírito Santo, porque essa linha teológica, a linha reformada, ela é uma linha muito perigosa, né? É muito perigoso você andar nessa e você começar a falar, não, então o pessoal que só busca dom, o pessoal que só busca isso, então você vai rejeitando as coisas do Espírito também. Nós devemos buscar experiências com o Espírito também, mas nós primeiramente devemos buscar a santidade. Nós devemos entregar a nossa vida para o Senhor, ser uma pessoa regenerada e buscar com zelo, se trancar no quarto, como eu disse, hoje mesmo, chega na sua casa, abre a Bíblia, vai lá, Romanos 8 e começa Espírito Santo, eu quero viver isso aqui, eu estou escravo do pecado, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero ser transformado com o Senhor, eu quero ser avivado pelo Senhor, mexe na minha vida, balança Espírito Santo, balança, mexe no meu ser, e como eu disse, todo mundo é cheio do Espírito Santo. E se você que está aqui nessa noite, você quer ser cheio do Espírito, então entregue a sua vida para o Senhor. Mesmo se você tem 10 anos de igreja, entrega de novo. Talvez você não entregou de coração, você estava lá no momento, no oba-oba. Entrega a sua vida para o Senhor. Entrega o seu caminho para o Senhor. Entrega. Nessa noite, tome uma posição. É noite de posicionamento. É noite de você se posicionar perante o Senhor. E aí nós vemos lá, no versículo 11, diz o seguinte, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. O mesmo Espírito que estava em Jesus, que deu vida em Jesus, é o Espírito que habita em você. Então é por isso que você hoje tem vida. Você, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna a habitação do Espírito. Você passa da morte para a vida, você é uma pessoa viva, e da mesma forma que Jesus teve vitória sobre a morte e sobre a vida, Jesus tem poder para dar a vida, nós em Jesus temos poder para conquistar a nossa vida, e nós podemos dar a vida também, se levarmos as pessoas até Ele, nós levamos as pessoas que estão mortas, que estão vivendo na podridão, como mortos mesmo espirituais, e apresentamos essas pessoas para Deus, e a mesma experiência que Jesus Cristo teve quando ressuscitou dos mortos e reviveu para a eternidade, nós teremos essa mesma experiência, nós participaremos dessa mesma experiência, porque assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos e viveremos com Ele junto com o Pai, no mesmo Espírito. Nós seremos cheios do Espírito aqui e nós andaremos em Espírito, e a nossa vida não acaba aqui. O nosso mundo não se resume a esses poucos míseros anos de sofrimento e de dor e de renúncia que nós passamos nessa terra, mas a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança é que nós juntamente com Cristo habitaremos na eternidade. Nós habitaremos na eternidade. O mesmo Espírito que deu poder para Jesus é o Espírito que está em você.
Não viva aquém dos sonhos de Deus para a sua vida. Não ande por aí moribundo, andando sem o Espírito, andando nas margens da igreja, nas margens da bênção do Senhor, nas margens da vitória que o Senhor tem para a sua vida. Não viva dessa forma, mas ande cheio do Espírito Santo. Essa é a primeira marca, essa é a primeira obra, é a primeira coisa que o Espírito faz quando você se converte, quando você se aceita Jesus, é que você é uma pessoa cheia do Espírito, cheia do Espírito. E essa mensagem é uma mensagem dura de pregar, é uma mensagem difícil de pregar, porque ela é uma mensagem diferente da mensagem que tem sido pregada na igreja brasileira. É difícil, porque nós falamos de vida eterna, nós falamos de renúncia, nós falamos de mortificar a carne, mas nós não falamos de uma igreja de show, não é uma igreja de espetáculo, como nós vemos por aí. E nós vemos por aí um evangelho fácil, um evangelho barato, um evangelho, como eu disse nos outros cultos, um evangelho circense. Sabe como que era o circo antigamente? Você ia no circo para quê? Para achar graça, para ver as coisas, para ganhar, para comprar pipoca. Você ia lá, aí no circo tinha um elefante, no circo tinha um leão, não pode mais ter animal no circo, né? No circo tinha um palhaço, no circo tinha um acrobata, tinha todo mundo. Só que sabe o que a igreja fez? A igreja substituiu o leão, o elefante, substituiu o palhaço e colocou o Espírito Santo. Aí nós colocamos o show da fé, nós colocamos aquilo que é bonito, aquilo que atrai multidões e falamos, não, vem, aqui é uma igreja do fogo, aqui é uma igreja onde você vai ser cheio do Espírito e você vai ver cura, vem cá que aqui você vai ser curado. E sabe o que nós fazemos? Nós vamos atrás desse show. Nós começamos a ir procurando o show, falando, olha lá o cara da cura, aquele lá, ele cura. Não é o Espírito Santo, não. Aquele cara, ele cura. Eu já fui, já vi, ele já curou. Aí nós vamos no outro, olha, ele vai revelar, ele vai fazer. E começa um show. O Espírito Santo não é palhaço. Ele não é palhaço de circo. Ele não é o pipoqueiro do circo que vai distribuindo presente para você conforme você vai vendo no circo. Não é. Você é habitação do Espírito. Você é cheio do Espírito. Não fique correndo atrás de show. Não fique correndo atrás de show. Viva a presença do Espírito Santo na sua vida. Viva. Busque intimidade com Ele. Busque ter um relacionamento com Ele. E as coisas vão acontecendo. Não estou falando, e é como eu disse, o perigo dessa igreja, o perigo dessa linha, é que nós começamos a dispensar também, falar assim, não, então se é show eu não vou. Se tem cura não é de Deus, sabe? Nós não temos que buscar por isso. O cara está orando em língua, Não, nós acreditamos em todos os dons. Nós acreditamos no dom de visão. Se você tem dom de visão, glória a Deus, você vai ter muitas visões para a glória de Deus, para edificar a igreja, para te ajudar, para ajudar a nossa igreja. Se você tem um dom de profecia, você vai profetizar, você vai falar aquilo que Deus tem falado para você. Se você tem um dom de interpretação, você vai interpretar. Se você tem um dom de línguas, você vai orar muito em língua para a sua edificação, sim. Você vai orar mais em línguas ainda. Nós não estamos falando disso. Mas se você pega aqui capítulo 8 de Romanos, o capítulo que ele fala sobre o Espírito Santo, em momento algum ele fala sobre isso. Ele fala sobre os sinais, ele fala sobre as maravilhas. Sabe por quê? Porque na cabeça de Paulo, isso é óbvio, é automático. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que viver as coisas do Espírito. Você vai ter o dom, você vai praticar, você vai ver cura acontecendo, você vai ver pessoas sendo libertas, como você vai ver pessoas sendo saradas, sendo curadas, feridas espirituais, feridas emocionais. Isso faz parte do cotidiano de quem é cheio do Espírito Santo. Nós não precisamos ficar dando ênfase nisso, mas o Espírito Santo é o mesmo que era ontem, é o mesmo que é hoje, e é o mesmo que estará conosco eternamente. Os dons, eles vão passar. Alguns dons, vai chegar no céu e ninguém vai precisar ser curado, né? Então o dom de cura já foi eliminado, né? Ele é uma coisa temporária, mas a presença de Deus é uma coisa que você vai ter daqui até a eternidade. Sabe, eu não vejo conferência de pessoas falando assim, vem aqui, um dia eu vou organizar uma conferência assim, vamos lá, aqui você vai ser cheio do Espírito Santo, e a partir do momento em que você receber o Espírito Santo, você vai honrar o seu pai e sua mãe. Aí sim, olha isso, você vai ser cheio do Espírito Santo para ser honesto no seu serviço.
Você vai ser cheio do Espírito Santo para ser bondoso, para ser generoso, para não ligar mais para as coisas, para não ser mais avarento, para que as suas coisas não sejam mais suas. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo o tempo todo. O avivamento ele não é apenas no momento, mas o avivamento é diário na vida do crente. O avivamento ele é o cotidiano do crente. É aquilo, é onde você vai renunciando, é onde você vai demonstrando, é onde você vai sendo a presença de Deus aqui na terra. Você vai mostrando, você vai exalando o perfume de Cristo. Aonde você anda, você tem que estar cheio da presença de Deus. E é por isso que não tem como nós sermos cristãos e não termos o Espírito Santo. É por isso que não tem como nós sermos convertidos sem o Espírito Santo. Porque quem gera isso, quem gera essa mudança, porque mudar o seu jeito, mudar a sua personalidade até, mudar as coisas que você faz, é fácil. Você pode até mascarar, agora mudar caráter, mudar aquilo que está enraizado no coração humano, só o Espírito Santo que pode fazer. Essa regeneração, ela só vem de quem é a habitação do Espírito. Então nós, como igreja do Senhor, somos a habitação do Espírito. Você é o templo do Espírito, você é a morada do Espírito, você é o lugar onde o Espírito habita, ele habita em você. E a partir do momento que ele habita em você, ele não dá para você dividir o espaço com ele. Fala, Espírito Santo, agora você faz, agora você fica um pouquinho aí, que eu vou fazer minhas coisas aqui. Isso aqui, ó, não é pecado, mas é que tem coisa que tem que dar um jeito, é o jeitinho brasileiro, né? Então essa hora aqui você fecha o olho, olha para lá, vai conversar para lá com Jesus, com Deus, fica aí na Trindade e deixa eu fazer minhas coisas aqui. Não dá. Ou o Espírito Santo é o presidente da sua vida, ou ele é o diretor da sua vida, ou ele é o dono da sua vida, ou você não pertence ao corpo de Cristo. Não dá para você viver, você não consegue servir a dois senhores, como o pastor Ronaldo falou na semana passada. Você não consegue agradar à carne e ao Espírito. Ou você vive pela carne, ou você vive cheio do Espírito. Mas se você anda no Espírito, você tem que andar cheio do Espírito. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Então, versículo 12 e versículo 13. Versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Segunda obra que o Espírito Santo faz na vida do crente, no crente, ele mortifica a nossa carne para o pecado. Então, nós morremos para o pecado e somos avivados pelo Espírito Santo de Deus. Você morreu para o pecado e agora você é avivado, você é vivificado para o Espírito Santo de Deus. O cristão, ele não é mais obrigado a viver de acordo com o regime carnal. Nós devemos mortificar a nossa carne diariamente para a glória de Deus. É como eu disse, o avivamento é diário, mas a mortificação da carne também é diária. Nós temos que o tempo todo estar andando e renunciando, andando e negando, e olhando para o pecado e falando, não quero mais, eu não vou mais fazer, eu não vou mais praticar. Quando Paulo fala lá em Romanos 7, versículo 19, né, aquele texto bem famoso, que é o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse persegue os meus passos. Paulo, eu durante muito tempo, eu tive um entendimento cego sobre essa passagem, e eu já vi muitos pastores falando isso, e falando assim, meu irmão, o pecado é bom, o pecado é gostoso, porque se não fosse gostoso, você não ia fazer, porque se o pecado não fosse gostoso, não fosse bom, você ia fugir dele, né? E às vezes a gente fala isso, nós até falamos isso no engano, falamos, não, você tem que negar o pecado, negar aquelas coisas que você gosta agora, você aceitou Jesus, então você pega aquilo que você gosta e você nega. Não é isso. Deus não está falando para você negar aquilo que você gosta. Deus não está falando disso. Meu irmão, o pecado ele não é bom, o pecado é mau, o pecado destrói família, o pecado destrói a sua carreira, o pecado destrói a sua profissão, o pecado destrói a sua imagem, e o pecado destrói os planos de Deus na sua vida.
Você deixa de viver os melhores de Deus para a sua vida por causa do pecado. Você deixa. Você vive às margens daquilo que você quer. O pecado não é algo bom. Porque se fosse algo bom, ele não te destruiria. O pecado ele é como uma droga. E essa semana, infelizmente, eu tive um caso de um rapaz que é um amigo nosso. E ele era um ex-usuário de droga. E ele teve uma recaída. Rapaz bom, rapaz sério, rapaz que fala bem relacionado, trabalhador. Ele trabalhava com a gente, ajudou a gente lá no condomínio um tempo, e ele fazia tudo, e ele pegava no pesado, e fazia coisa burocrática, mas ele fazia tudo. Rapaz, você podia dar dinheiro para ele, dar a senha do banco, que o cara estava lá, de confiança. Rapaz que ele era bem relacionado com as pessoas. Onde ele chegava, ele começava a conversar, as pessoas olhavam para ele. Mas foi um final de semana que ele passou na casa da mãe dele, ele foi lá para a casa da mãe dele no interior. Um final de semana, uma oportunidade que ele teve. E ele recaiu. E ele voltou para o lixo. Ele voltou e ficou irreconhecível, ficou sujo, ficou todo, sabe, e foi para a droga, e foi para aquele... Quem conhece um usuário de droga sabe como é. Eu já falei aqui várias vezes, eu tenho um problema desse na minha família. Não que a pessoa seja o problema, mas a droga é o problema. A droga é uma droga, né? Mas é a pessoa que vive nisso. Assim como o usuário de droga. A droga não é boa, mas ele volta para ela. Ela não é algo que faz bem, mas a natureza dele, a tendência dele é querer voltar para aquilo. Se ele não tiver uma regeneração do Espírito Santo de Deus, ele vai sempre voltar. Ele vai sempre cair para aquela mesma coisa, para aquela mesma droga, para aquele mesmo problema. E eu conheço, e com certeza vocês também conhecem, pessoas que são usuários há algum tempo e que têm a sua vida destruída e que eles pagariam qualquer coisa. Eles pagariam tudo. Eles dariam tudo o que eles têm, se bem que já não tem mais nada, mas eles dariam a vida deles para nunca ter nem experimentado, para nunca ter dado esse passo no meio da droga, para nunca ter usado. Por quê? Porque eles sabem que a droga destrói. Porque eles sabem que a droga destrói a família, destrói a imagem, destrói também os sonhos de Deus na vida dele. Destrói. E assim é o pecado. O pecado, ele faz isso com você. O pecado, ele te impede de viver o melhor de Deus. Ele vai te trazendo, ele te humilha, ele tira a sua autoridade, ele tira a sua imagem. Você é filho de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, você é imitador de Jesus Cristo. E aí o pecado, ele fala para você, você não é, você não pode. Quando você vai aconselhar um casal, aí o pecado vem e fala, quem que é você para falar, para aconselhar um casal? Olha a sua vida, olha o seu casamento, que autoridade que você tem, homem, que autoridade que você tem, mulher. E o pecado, ele faz isso, ele te desautoriza na hora que você vai orar por alguém, ele já te acusa, fala, você quer orar, você quer impor a mão. Isso que o pecado faz, ele tira de nós, ele destrói a nossa vida. Então o pecado é mau, o pecado ele vem para a nossa destruição. E agora, o que a palavra de Deus está dizendo? Que, pelo contrário, você antes era escravo do pecado. Você antes não tinha uma outra opção a não ser pecar. Mas agora você pode dizer não para aquilo que te faz mal. Você tem poder, você tem autoridade para dizer não, eu não quero mais pecar. Não, eu não vou mais participar disso. E você pode dizer sim, eu quero andar com Deus. Você pode, porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E você mortifica a sua carne diariamente. Mortifica a sua carne diariamente. Quantas pessoas? O avivamento é a manifestação da vida de Cristo na sua vida, de tal forma que não precisamos mais obedecer o pecado. E o texto também fala o seguinte, ainda no versículo 12, ele fala o seguinte, que você não diga que você vai pecar por constrangimento. Você não pode mais dizer que você pecou por constrangimento. E constrangimento, quando ele está falando constrangimento, ele está dizendo assim, que você não pode dizer que você pecou porque você foi obrigado, você foi constrangido a pecar, porque a sua natureza te constrangeu. Não diga mais isso. Você não peca por constrangimento. Não podemos, porque agora nós somos livres.
Nós somos livres. Deus te libertou. Deus, como o Yuri falou no culto passado, há crente que antes ele andava algemado pelo pecado, mas depois que ele foi liberto, ele põe a mão para trás como quem é escravo. Ele acha que ele é escravo, na cabeça dele, ele ainda é escravo. Mas você tem liberdade para dizer não para o pecado. Versículo 13. Como é que eu baixei o brilho aqui? Versículo 13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Nós temos que tomar cuidado também com a teologia dos santarrões. Sabe aquela pessoa assim que fala assim, então agora eu sou crente, eu não posso mais pecar, eu não peco mais, eu sou perfeito, eu já sou santo. Infelizmente, como a droga nos atrai, como a droga atrai o usuário, nós ainda temos uma tendência pecaminosa a cair no pecado. Só que há uma diferença da vida do regenerado. É que o pecado na vida do crente, do regenerado, é um acidente. É algo que aconteceu, você pisou, tropeçou, mas o Espírito Santo está com você agora. Quando você cai, o Espírito Santo fala, opa, não vai continuar caído não. Você vai levantar, você vai olhar para frente, eu vou limpar aqui, eu tiro esses carrapichos, se limpa, finge que aqui, vamos embora. Vamos continuar para o nosso alvo. Vamos continuar para uma vida de santidade. Vida de santidade. Não quer dizer que nós não pecamos mais. Não quer dizer que você nunca mais vai cair em nada. Mas quer dizer que você não pode mais culpar que você foi obrigado. Você não vive mais nesse regime. Versículo 13, como eu li, fala que, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Tá? Então, o que ele está dizendo? Que nós, como habitação do Espírito, tá? Se você anda segundo a sua carne, se você anda segundo os seus conceitos, segundo os seus preceitos, segundo o pecado, você não é a habitação do Espírito. Se você é conhecido pelo pecar é uma coisa, como eu disse, você pode pecar, mas você não pode ser conhecido pelo seu pecado. Já pensou? Linguarudo, mentiroso, fofoqueiro, desonesto, mulherengo, imoral. Essa é a imagem do crente? Se essa é a sua reputação, se a pessoa olha para ele e fala assim, rapaz, esse cara é irritado, tudo ele já estoura, assim, pavio curto, então o cara já estoura. Meu irmão, cuidado, você pode não ser a habitação do Espírito Santo, você pode não ser a habitação do Espírito Santo. Eu ouvi essa semana também uma mensagem do pastor Diego, que ele é pastor lá na Igreja Batista Nova Esperança, aqui em Campo Grande mesmo, a igreja do pastor Joás, e eles têm um aplicativo lá da igreja e tem todas as mensagens disponíveis, E eles pregaram sobre Romanos e eu ouvi a palavra do pastor Diego. E o pastor Diego, ele contou uma história muito interessante, que ele foi numa célula, e ele chegou nessa célula, e ele foi na célula, ele participou, o louvor muito gostoso, a palavra assim, do fogo, e o cara pregou e tal, e aí na hora do louvor chegou a apagar a luz, assim, de tanto que o fogo caiu, o povo começou a chorar, sabe quando apaga a luz, assim, que tá naquele clima, assim, daí o povo orando tal, e aquele quebrantamento, aí acabou tudo, falou assim, olha irmãos, agora é a hora da oração, hora dos pedidos de oração, então vamos orar. Dele, opa, tá certo, pedido de oração, aí olha, eu quero que vocês orem, por mim, porque eu estou com um problema em tal área e tal. Um falou, aí o outro disse assim, irmãos, eu também quero que vocês orem, mas não é por mim não, é pelo pastor. Sabe, o pastor está passando uma dificuldade, e você vê assim, até na hora que ele prega, ele não tá, nem autoridade ele tem mais na hora de pregar, mas também quero a esposa dele, não caminha junto com ele, e você sabe como que é difícil. E aí deu o outro, olha, isso aí é um problema da igreja mesmo, porque sabe o ministro de louvor, ele também, rapaz, está precisando, vamos orar por ele também. Aí o outro, irmão, e olha, sabe o fulano até saiu da igreja por causa desse pecado, ele caiu, então vamos orar também. Isso pode ser uma onda de pecado na nossa igreja. E o pastor Diego olhando, aí ele falou assim, você quer pedir alguma coisa, pastor? Ele falou, não, posso orar? Pode, pastor, claro, o pastor vai orar, na nossa célula. Ele falou, só que eu não vou orar por esses pedidos não, eu vou orar para repreender todo espírito de fofoca nessa célula aqui. Diz que o povo regalou o olho assim, Ele falou, sabe por quê, irmãos? Porque a fofoca não é de Deus, não. Quem é fofoqueiro não é templo do Espírito Santo, não é habitação do Espírito. E eu vou orar, e a minha oração vai ser o seguinte, ele falou, e ele orou assim, Deus, eu coloco essas pessoas aqui diante do Senhor, e eu quero, Senhor,
que se a fofoca continuar no meio deles, que o Senhor acabe com essa célula. Pode matar essa célula. Essa célula não presta para nada, se for só para fofocar. Mas Deus converte o coração deles. E se o Senhor converter o coração deles, que essa célula possa crescer e se multiplicar. Aí diz que o povo ficou arregalado, e já acabou o clima da célula, né? Nem comeu, o povo estava comendo direito, comeu meio canhado assim. Mas aí diz que depois, o que aconteceu? Nunca mais fofocaram também com uma dessa, né? Nunca mais falaram nada, se consertaram diante do Senhor, a célula começou a crescer, multiplicou e multiplicou e multiplicou e multiplicou, porque eles entregaram a vida deles para o Senhor, eles mortificaram a carne deles. Eles não eram mais conhecidos agora pelo pecado, mas nós como cristãos temos que ser conhecidos pelo fruto. É pelo fruto, não é pelo discurso. Você falar de Deus é fácil. Deus vai mudar a sua vida, porque Deus é poderoso, porque o Senhor e tal. Beleza, mas e viver? As pessoas têm que reconhecer a obra do Espírito Santo na sua vida. A obra do Espírito Santo na sua vida. O Espírito nos ensina a viver na prática os projetos de Deus para nós. Nós nos apropriando pela fé. Então, se você era acusado pelo pecado, você não é mais. Se aproprie do melhor de Deus para a sua vida. Se aproprie daquilo que Deus, dos projetos de Deus para a sua vida. Terceira marca, terceira obra do Espírito, terceira e última, né? A obra do Espírito na vida do cristão é que a partir de agora, nós somos adotados como filhos de Deus. Versículo 14 e versículo 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Há dois sistemas que regem o mundo, há dois sistemas. Um sistema, um espírito, é o espírito de escravidão, é o espírito que te escraviza, é o espírito que te deixa atemorizado. As pessoas que não têm Deus, as pessoas que não conhecem o amor de Deus, elas andam atemorizadas, aterrorizados, elas têm pânico, elas têm medo de pensar que a natureza deles, que uma pessoa pecaminosa, que uma pessoa impura, que eu, com todos os meus pensamentos, eu posso viver num mundo que é dirigido, que é dominado por um Deus que é santo, por um Deus que é puro, por um Deus que é amor. Como que uma pessoa que não tem Deus vai entender isso? Ele se sente aterrorizado e as pessoas buscam encher a sua cabeça com conceitos, com teorias, com discursos, enfiam a sua cabeça no trabalho e no estudo e em qualquer coisa, e eles começam a ocupar a mente para não parar para pensar, porque se eles pararem para pensar, é aterrorizante. É aterrorizante você pensar que você é um pecador e que Deus é amor. Essas pessoas, elas enxergam Deus como um juiz que esmaga, um juiz que veio para punir, para esmagar o pecador. É difícil você acreditar, mas nós não somos assim. Nós somos cheios do Espírito, mas nós não apenas isso, nós agora somos filhos de Deus, nós somos adotados por Deus, e uma criança adotada é uma criança desejada por Deus. Nós somos desejados, Deus te desejou, Deus te quis, Deus te chamou, não para enxergá-lo como um juiz que esmaga, mas para enxergá-lo como um pai misericordioso, como um pai de amor. E agora a palavra diz que nós podemos dizer, Abba, Pai, meu paizinho, e eu não tenho mais medo da presença dele, mas agora eu anseio estar perto dele, porque ele é um pai de amor, ele é um pai que cuida, ele é um pai que zela pelos seus. Ele faz isso tudo. Ele me adotou e me libertou do assombro que é uma vida sem Deus. Deus, ele te adotou. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E para terminar, o Espírito Santo de Deus, para terminar mesmo, ele gera convicção no seu coração. Uma marca do cristão é a certeza da salvação. Se você que está aqui nessa noite e você não tem certeza da sua salvação,
você não tem a convicção, a plena convicção de que você um dia vai morar no céu, como eu falei agora há pouco, entregue o seu caminho para o Senhor. A primeira coisa que o crente tem que ter é a certeza, porque ele já foi chamado, ele já tem que ser convicto. Mas não se engane, tem muita gente que tem certeza da salvação e que não vai ser salvo. Tem gente que está achando que vai para o céu, mas está descendo. Ele está olhando para cima, mas ele está descendo. Porque a vida dele é uma vida dirigida pelo pecado. Mas tem gente, há momentos na vida do crente, do cristão, momentos de dificuldade, talvez por causa do pecado, talvez por causa de uma tribulação, que o crente ele chega a duvidar da sua fé. Ele dá uma balançada, ele dá uma olhada para o lado, ele fala: será que eu vou para o céu? Será que isso acontece? Será? E ele pode até ir para longe, ele pode até caminhar para longe, você pode até ter andado longe de Deus, mas você nunca vai conseguir virar as costas totalmente para o Senhor. Você vai ser como aquele filho pródigo, que ele saiu de longe do pai, ele foi, ele festejou, ele gastou todos os seus recursos, mas ele lá longe, ele olhou e falou assim: na verdade eu estou comendo lavagem, eu poderia estar lá com meu pai agora, o empregado do meu pai come melhor do que eu. E aí ele voltou para a presença do pai, e ele achou assim, ele chegou pensando em falar: pai, deixa eu ser só seu empregado. Mas o pai falou: o quê? Que nada, pega aqui o anel de honra, pega aqui a capa de honra, pega aqui a sandália, eu vou te limpar, eu vou te lavar, você é meu filho que estava morto e agora vive, eu vou matar um bezerro gordo, eu vou fazer uma festa para celebrar que você voltou. E esse é o destino de quem entrega a sua vida para o Senhor. Esse é o destino do filho, porque o nosso Deus não está morto. O nosso Deus é o Deus que cuida, é um Deus que chama, e Ele não aceita perder nenhum filho. Ninguém aceita perder um filho. Deus não é diferente. Ele vai atrás dos seus filhos. Ele vai atrás dos seus filhos. Feche seus olhos. Vamos orar. Apresente a sua vida diante do Senhor. Apresente essa palavra diante do Senhor. Amém. Certa vez um jovem, com algumas dúvidas acerca da sua própria salvação, se aproxima do seu pastor, o reformador Martinho Lutero, e diz: pastor, eu tenho lutado com a minha alma porque eu não sei se eu sou salvo. Não sei se eu pertenço a Deus, não sei se o Espírito Santo habita em mim. Como que eu posso saber? E o conselho desse pastor foi um tanto diferente. O pastor disse assim: meu jovem, vai e peca. Vai e peca. Pode pecar. Peca sim com força. Pensa em todos os pecados, os piores, vai e os comete. Eu te dou a minha liberação. Faz tudo aquilo que te der na cabeça. Tudo aquilo que é vil, tudo aquilo que é imoral, você está livre para fazer. E ele começou a dizer várias coisas que aquele jovem então poderia fazer. E o jovem disse assim: pastor, só de ouvir a menção de tais coisas o meu coração chora. Eu não consigo me imaginar fazendo todas essas coisas. E o pastor disse: aí está a sua resposta. Aqueles que se encontraram com Cristo, pode até ser que tropecem em um pecado, mas quando tropeçam, sentem nojo, sentem tristeza, ficam mal. Eu sei que você é assim, eu também sou assim. Aqueles que ainda estão sob o domínio e a escravidão do pecado e da carne, eles jamais vão se sentir mal porque pecaram, jamais vão se sentir mal porque viram algo que não deveriam ver ou falaram algo que não deveriam falar. Mas aqueles que se encontraram com Cristo, agora eles têm outras afeições. O texto de Romanos 8 diz que agora nós não estamos mais sob o domínio do pecado, mas nós estamos sob o domínio do Espírito Santo. Estar dominado pelo pecado significa que nós não tínhamos outra ação, nem outra alternativa, nós só podíamos permanecer naquela situação porque estávamos dominados pelo pecado, subjugados, vencidos, presos ao chão pelo pecado. Mas agora
nós somos livres pelo Espírito. Aqueles que se encontraram com o Senhor Jesus não estão mais debaixo do pecado, mas têm poder para caminhar em santidade, um poder que antes não tinham, um poder sobrenatural para agradar a Deus. Quando nós falamos, meus irmãos, de santidade e de avivamento, nós não estamos falando de moralismo barato, nós não estamos falando de uma vida quadradinha, onde você tem que medir cada passo, e você não pode olhar para o lado, e você só tem que fazer aquilo que manda a regra. Uma vida de santidade é uma vida de uma pessoa que teve um encontro com Cristo, e se apaixonou por Cristo de tal forma, que ela já não deseja mais o pecado. Por isso que quando ela cai, ela sente nojo, porque o prazer dela não está mais nessas coisas. Ainda assim, esse encontro não significa que a questão do pecado foi resolvida para nós, para todo sempre. Diante de Deus sim, mas para nós não. Por isso que o texto diz que nós devemos fazer morrer as obras da carne. Existe uma tendência violenta na Bíblia. Existe um chamado a sermos violentos na Bíblia. Violentos não contra outras pessoas. Violentos não contra aqueles que são diferentes de você. Violentos contra o pecado. Fazei morrer, matem o pecado que ainda resta em vocês, não porque alguém disse que vocês têm que fazer isso, mas porque as suas afeições foram transformadas para sempre. Essa é a vida que nós queremos viver, é isso que o Espírito Santo está nos chamando, porque é essa obra que o Espírito Santo faz. Quer saber se alguém foi encontrado pelo Espírito Santo? Alguém é encontrado pelo Espírito Santo quando este alguém chora pela podridão do seu próprio coração, buscando misericórdia e arrependimento, buscando a Deus por perdão, entregando a sua vida a Deus. Essa é a obra do Espírito. Isso é o grande sinal do verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Não são os dons, como o pastor Fogaça falou. O grande sinal de alguém que se encontrou com o Espírito é santificação, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos santifica, Ele nos prepara para aquele encontro, Ele nos prepara, Ele nos lava para as bodas do Cordeiro, Ele nos lava através da palavra, como está lá em João 15. É por isso que nós estamos buscando este concerto diante de Deus. E talvez você tenha entrado aqui, e você já se encontrou com Jesus, você já tem poder sobrenatural para não fazer as coisas erradas, você já tem esse poder. Mas você se submeteu voluntariamente ao pecado de novo. Você andava algemado, e Jesus te libertou das suas algemas, mas você continua andando com a mão para trás, sem algema, mas anda com a mão para trás. Você está se submetendo voluntariamente ao pecado do qual você já está liberto. Meus irmãos, isso é algo que todos nós passamos, mas nessa noite nós queremos orar, porque a palavra de Deus é verdadeira quando diz: aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Quando você for orar pelo seu próprio coração, diga essas palavras em voz alta, porque se o Espírito de Deus habita no seu coração, você pode se levantar e sair de qualquer cativeiro. O poder do pecado já não está mais sobre você. Você pode caminhar para fora de qualquer prisão, você pode caminhar para fora de qualquer ferida, você pode caminhar para fora de qualquer complexo, você pode caminhar para fora de qualquer acusação, porque aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. O Espírito habita em você, meu irmão, você está livre. Nós vamos orar e apresentar a nossa vida diante de Deus, para que caminhemos livremente, livres para sermos santos. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por essa palavra que veio do teu trono, e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu o teu Espírito. Te pedimos perdão, ó Deus, porque às vezes a gente se submete voluntariamente ao pecado do qual já fomos libertos, como um cão que volta ao próprio vômito.
Deus tem misericórdia de nós, porque a gente se sente escravo do pecado, e a gente sabe que não é. A tua palavra diz que nós somos livres, mas a gente fica nessa confusão e submete o nosso corpo àquilo que o Senhor já nos libertou. Tem misericórdia de nós. Nós queremos nos apropriar dessa nova natureza e dizer: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e a Bíblia diz que eu sou livre, a Bíblia diz que eu não preciso caminhar com medo, nem escravo do pecado. Eu sou livre para amar Jesus, eu sou livre para fazer aquilo que o meu coração deseja fazer, que é agradar o coração do Pai. Eu não me submeterei mais à mentira, eu não aceito ter um coração faccioso, crítico, eu não aceito ter uma mente lasciva. Eu tenho o poder espiritual do Espírito Santo para rejeitar essas coisas. E nós sabemos que o Senhor tem operado isso na tua igreja. Nós te pedimos: continua, Deus, continua nos levando ao lugar de conserto, continua nos fazendo descer à casa do oleiro, continua nos confrontando, ó Pai, com as verdades da tua palavra, para que a gente seja santo e passe por um avivamento, não um avivamento circense, não um avivamento que aponta para a placa de igreja, não um avivamento que aponta para quem está falando lá na frente, mas um avivamento que aponta para Jesus, um avivamento onde as pessoas falam de Jesus, um avivamento onde as pessoas abrem a palavra e são confrontadas e se quebrantam diante da tua palavra. Esse é o avivamento que queremos, o avivamento de quem fala a verdade, de quem paga o que deve, o avivamento de quem honra a família, que honra os filhos, o avivamento de quem tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Este é o grande avivamento que a tua igreja quer. É este que nós pedimos, que o teu Espírito opere em nós, não porque pedimos e não porque merecemos, mas porque sabemos que o Senhor é gracioso e o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai, aquele que não negou Jesus Cristo. Como não nos daria todas as demais coisas? Nós as recebemos pela fé, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a atuação permanente, santificadora do Espírito, seja com todos de agora e para sempre, amém. Deus abençoe, meu irmão, vai na bênção, semana de vitória.